Eu trouxe um recorte do portal G1, publicado em julho de 2023. E ele nos dá a seguinte informação: o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar. No mundo, são 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. E segundo o relatório da ONU, atualmente no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas desnutridas. São dados, né, estarrecedores, né, para aquilo que a gente veio conversar um pouco, né, falando um pouco da estrutura da economia brasileira, que hoje é alicerçada em cima do agronegócio. E aí, por um outro lado, né, contrapondo a essa questão que você bem coloca sobre a questão dos pequenos e médios agricultores, né, segundo a Comissão de Pastoral da Terra, né, o Brasil registrou um conflito no campo a cada 4 horas em 2022. Né, e esses conflitos aí estão concentrados principalmente na Amazônia, né, onde cresce a destruição, né, do ecossistema da Amazônia, né, de todo o meio ambiente. E aí você vê que, né, nesse mesmo ano, né, de 2022, foram registrados aí mais de 2.000 conflitos, né, em disputa aí mais de 80 milhões de hectares de terra. Então você vê o Brasil, por um outro lado, é um grande exportador, né, de grãos, de carne bovina, de frango, de frutas, né? E por outro lado é um barril de pólvora, né, por conta da concentração da terra nas mãos de poucos grupos econômicos que hoje dominam, né, o agronegócio, ao passo que, né, a gente viu aí todo o desmantelamento dos órgãos de fiscalização do meio ambiente, para que realmente esse setor pudesse avançar no Brasil. Né? Então, essa discussão entre como é que se alia desenvolvimento econômico, com desenvolvimento ambiental, com desenvolvimento social, e aí acaba, de uma certa forma, aqueles setores com mais força de mercado, né, acabam dominando esse debate. E o ruim, né, principalmente, é o fato de que, né, esses impactos, né, vão ser gerados, né, vistos aí em todo o Brasil, né, nas grandes cidades, onde aumenta o preço, né, dos alimentos, né, porque não tem uma regulação. Infelizmente, aquilo que o Dom Mauro falava em relação ao alimento ser uma mercadoria. Hoje um alimento é uma mercadoria, quando na realidade deveria ser um patrimônio nacional, no sentido de garantir a soberania alimentar, conforme esses dados que você vem trazendo ao longo aqui do nosso debate. E o povo, né, cada vez mais sem acesso à terra, sem acesso ao alimento, sem acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, questão de segurança alimentar, quando a gente debateu, assim, você colocou muito bem, tem evidentemente esses dados da FAO, né, que é o organismo da ONU, né, tem os objetivos do milênio, tem toda essa questão, mas ao debater a questão da fome no Brasil não é só debater uma questão só do acesso ao alimento, né, é debater o meio ambiente, né, é debater justiça social, é debater reforma agrária, é debater desigualdade social, é debater racismo estrutural, né, é debater o acesso desigual aos recursos hídricos, né, os recursos ambientais, né? Então a gente também tem um problema de uma segregação socioespacial no Brasil, né? Você vê o Brasil concentrada a riqueza no sul e sudeste, né? Enquanto regiões do centro-oeste, nordeste e norte, né, são os locais do Brasil onde há maior concentração de pessoas em situação de insegurança alimentar, que é o vulgo fome, né? A gente fala em segurança alimentar, mas é o vulgo fome. Embora a gente, por um outro lado, por conta da própria cultura capitalista, hoje a gente também tem, né, um grande número de pessoas com a questão do sobrepeso, né? Então, que também é o contrário da fome, mas também não deixa de ser uma forma de má alimentação, né, de má acesso aos alimentos, né, por conta até de uma cultura, né, do descarte, dessa cultura
do delivery, né? Então a gente precisa, né, sempre discutir, sempre trabalhar a segurança alimentar na perspectiva da alimentação de verdade, né? Aquela alimentação sem o veneno do agrotóxico, aquela alimentação que é produzida pelos pequenos e médio agricultores, né, valorizando a cultura local, valorizando aí a produção artesanal, né, valorizando assim, evidentemente, a economia local. Né? E a gente lembrando também que é o potencial que a segurança alimentar tem de geração de emprego e renda, principalmente para aquelas pessoas que estão radicadas no campo, radicadas com trabalho com a pecuária, com a agricultura, né, com o manejo da terra, com o manejo da água. Então, acho que é importante também que esses pequenos agricultores são essas pessoas que cuidam realmente da natureza, cuidam de fato, de forma a produzir de uma maneira ecológica sem agressão ao meio ambiente. Perfeito. Tem um outro recorte aqui que fala sobre o estado do Rio de Janeiro, mas eu vou lembrar algum fato, porque os últimos 4 anos que se passaram, entre 18 e 22, ele serviu para que nós observássemos muitas coisas que antes nós não observávamos. Por exemplo, algo que nós não observávamos. O grande número de pessoas que tinha interesse por uma mudança na estrutura de poder da nossa cidade, em nosso país, né? Não na mudança dos representantes políticos, mas usando todo tipo de forma para mudar também a estrutura de regime. Se com essa regra que está aqui não tem como a gente colocar essas pessoas, vamos mudar a regra, porque o importante é ter essas pessoas lá. E é notório hoje, quando nós olhamos o quadro formado na Câmara Federal, existe um quadro muito de baixa qualidade. E uma crítica, inclusive, que eu faço hoje ao poder, ao Congresso Nacional, essa crítica, né? Quando uma pauta que é de interesse da sociedade, ela tramita no Congresso, ela tem que ser avaliada não por quem a apresenta, mas pelo objetivo, pelas suas metas, pela sua proposta. É inadmissível que uma pauta que ela venha tratar melhoria de qualidade de vida para o trabalhador, para o pobre, para as pessoas mais humildes, para os foragidos do campo e da guerra, das áreas de conflito, é inadmissível que uma pauta como essa tenha dificuldade de transitar no Congresso, né? Então nós precisamos rever esse conceito no campo da política. E aí é um alerta para você que hoje faz parte do quadro entre deputados, senadores. Nós precisamos olhar não quem apresenta a pauta, mas qual é a finalidade daquela pauta, porque todos foram eleitos para representar o povo e para trazer melhores condições de vida e desenvolvimento social e humano. E para que a legislação tenha um alcance social. Exatamente. E outro problema que emergiu nos últimos 4 anos, entre 2019 e 2022, é o conflito no campo, aonde a população mais pobre e humilde é que vem sendo sempre sacrificada, né? Nós temos inúmeros casos de trabalhadores rurais que estão no campo que são assassinados dentro da sua própria propriedade, né? O êxodo forçado por conta da violência. Exatamente. Então fica aí um alerta que é importante que a gente registre isso. Porque quando nós falamos em YouTube, nós estamos falando de uma ferramenta que ela leva essa mensagem para o mundo. E nós, aqui, ninguém tem interesse político, eleitoral, econômico, né? Nosso papel hoje é com a educação, com a informação e com a motivação, tá? Porque quando nós informamos as pessoas, né, você leva as pessoas à ação, enquanto a desinformação leva à conformação, né? Bom, o recorte que eu trago do estado do Rio de Janeiro é que 12,58 milhões de toneladas de alimento são desperdiçados por ano, por enquanto, aliás, não no estado, mas em todo o Brasil, tá? Porém, a rede Pensan, no ano de 2022, na verdade em junho de 2022, ela registrou um estudo que apontava que no Rio de Janeiro nós tínhamos 2,8 milhões de pessoas passando fome, tá? E esse número
ele corresponde a 15,9% da população do estado do Rio de Janeiro. Em relação a 2018, esse número havia crescido 400%, que já foi um recorte que eu sinalizei logo na abertura. Então, quando nós vemos assim, a nível de estado do Rio de Janeiro, do ano passado, dessa leitura foi em junho do ano passado, até o momento, ainda não houve tempo hábil de novas políticas serem implementadas e pudesse alcançar essa população, né? Aparentemente, dá a entender que ainda tem uma grande massa, talvez esse mesmo número esteja ainda estático ou possa ter crescido, de pessoas famintas no estado do Rio de Janeiro. E um reflexo disso é a população de rua, né? Quando a pessoa está na rua, ela já ultrapassou o limite, não tem moradia, dignidade humana. Não tem moradia e não tem acesso ao alimento. Como é que você vê essa questão da segurança alimentar hoje no estado do Rio de Janeiro? Na verdade, as políticas de segurança alimentar, elas têm um caráter, né, importante dizer, um caráter bem municipal, né? Porque as pessoas moram nas cidades, né? Então, na verdade, eu acho que o estado do Rio de Janeiro, ele também tem uma história de uma concentração fundiária, né, forte, né, principalmente no norte, noroeste do estado, e que isso, ao longo da história, né, essa questão do próprio desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro, né, acabou concentrando, né, o estado na capital, né, principalmente na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que acabou concentrando, né, as maiores riquezas, né? Então aí temos aí, né, cidades como Rio e Niterói, né, que são as cidades mais ricas aí do estado, e acabou, né, essa questão da federação, do próprio modelo federativo, ele acaba concentrando as riquezas em determinados polos. Então você vê que a gente tem uma Baixada Fluminense imensa, né, numa região metropolitana, uma parte na região metropolitana, a gente vê uma completa desigualdade, né? Então o estado do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, ele não investiu, né, na agricultura familiar, né, no desenvolvimento agrário, na questão da reforma agrária dentro do próprio estado. Então o Rio de Janeiro é um estado, nesse aspecto, é um estado atrasado, né? Então a gente vê que quantos bolsões de miséria nós temos aí encontrados aí no estado, né? Então aí você percebe, né, que 15% da população, e a prova disso aí os dados aí da Rede Pensão, foi bem colocado, 15% da população do estado do Rio de Janeiro não tem o que comer, né, que aponta o levantamento, né? Então para a gente ver, assim, 15% da população, né, aí 17, né, milhões de pessoas aí no estado do Rio de Janeiro. Então você vê que é uma falência, né, no sentido, né, literal mesmo da palavra, das políticas de segurança alimentar. A última vez que teve um início de política de segurança alimentar foi graças à ação da cidadania, com Betim, quando começou o primeiro restaurante popular, né, da Central, né, que recebeu inclusive o nome do Betim. Então, nesse início, lá no início do ano 2000, né, quando começou essa luta para que houvesse mais acesso das pessoas à alimentação. A gente vê, por um outro lado, né, a concentração, né, de falta mercados populares, né, o incentivo à criação de mercados populares para que possam escoar essa produção do campo. Então falta não só o apoio financeiro, mas falta também toda uma infraestrutura para garantir, né, para afastar do atravessador, né, desse universo de acesso, de levar o alimento até os grandes centros, aos postos, né, como o Ceasa. E aí a gente vê que, de fato, o estado do Rio de Janeiro, né,
diante dos preços altos dos alimentos, do desemprego, né, da perda de renda da população, né, principalmente gerado com a crise decorrente da Covid, não adotou nenhuma política consistente de segurança alimentar voltada para garantir, pelo menos regular o valor da cesta básica ou garantir de uma forma para os grupos mais vulneráveis da sociedade o acesso ao alimento. Então, nesse sentido, há um descompasso também na política nacional, com vínculo com a política estadual, das políticas dos estados com os municípios. Então, tem também as questões das disputas políticas que também atrapalham, embora eu acredito que, embora a fome deve ser tratada como uma questão suprapartidária, né, por uma questão de humanidade, de dignidade da pessoa humana, as questões políticas acabam se sobrepondo, interferindo de forma negativa para que garanta, de fato, o acesso das pessoas aos alimentos. Mas legal que você falou sobre o Betinho. O Comitê, né, da Cidadania de Combate à Fome, né? Comitê, eu tenho aqui anotado. O Comitê Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. A Ação da Cidadania, ela surgiu na década de 90, ainda durante o governo do Collor. O ex-presidente Fernando Collor, ele nomeou um membro da ABIN, né, para comandar um setor que era a Associação Brasileira de Indústria de Nutrição, da indústria de nutrição. Só que naquele momento já estava no calor dos manifestos contra a corrupção. E junto a isso surge a Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida, porque as pessoas realmente não tinham renda para poder se manter. Tá? E foi por conta desse trabalho da Ação da Cidadania que foi realizado a primeira conferência de segurança alimentar, né, e consequentemente também a criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional à época de Segurança Alimentar e Nutrição. Então ele surge a partir de um trabalho, né, profundo aí de mobilização da sociedade e pela ação da cidadania. A gente tem sempre que fazer essa referência, né? Bom, como é que hoje